Vamos começar hoje com um texto de 1914, um texto de Freud muito importante para o desenvolvimento geral da teoria da libido, para pensar as relações de objeto, a constituição psíquica, enfim. Múltiplos aspectos teóricos vão ser abordados através do conceito de narcisismo. Por isso, a gente reconhece nele uma via como para poder desenvolver diferentes noções. A ideia de narcisismo, a ideia de um componente libidinal dentro do egoísmo, é uma ideia que tem uma boa história dentro da psiquiatria tradicional, já vai ocupar um lugar importante, como aparece no próprio texto sobre o narcisismo de Freud. E também se a gente busca o termo na história da civilização ocidental, a gente pode ver que desde tempos arcaicos, narquisos, que é a palavra original, que indicaria a noção de um entorpecimento, de uma forma de apagamento, produto de uma forma de anulação subjetiva. Né? Essa ideia de Narciso vem de um mito também, formou um mito que tem características, poderíamos dizer, de descrever uma condição subjetiva. Né? Narciso, um filho de um rio, né? Sísifo, e de uma ninfa, Liriopeia, era desde criança, né? Era um ser muito belo, um ser muito bonito. Então, os gregos contam nas histórias míticas que a mãe, Liriopeia, quando ela vê a criança, leva para o adivino Tiresias. E o adivino diz que enquanto ele não se viesse a si mesmo, ele viveria, ele estaria vivo. Isso, de fato, acaba sendo como uma profecia cumprida. Narciso então cresce, ele é muito belo, também muito chamando a atenção nessa beleza, essa forma de completude que as pessoas belas apresentam, aparece não ter faltas, pela própria satisfação que dá a contemplação da beleza. Qualquer sujeito, quando está ante o belo, fica suspenso de certo prazer, e nesse prazer parece que fica encoberta a ideia de falta, de necessidade constitutiva. A gente não vê a falta no belo. Né? Então, a partir desse mito, a gente pode ver como Narciso deambulava pelas regiões da Grécia, e particularmente um fato faz uma conclusão da história, um dia no qual a ninfa Eco, ela se apaixona, como tantas outras moças, se apaixona pelo Narciso. Eco era uma moça que tinha sido educada pelas ninfas nas artes, na arte da palavra, através da prosa, do verso, do canto também, da poesia. E nessa forma, diríamos, de expressão dela, se aproxima do Narciso, querendo fazer seu vínculo, seu amor. No entanto, Narciso, preocupado mais com a casa, ele com suas atividades, não dá uma mínima para Eco, não dá boa. E Eco então se vê esvaziado, se sente muito mal e se enfia nas rochas. Diz a mitologia que ou se transforma em rocha, ou que vai num desfiladeiro e vai se joga pela montanha, enfim. Dessa repulsão que teve Narciso pela Eco,
vai produzir a morte dele, e diziam na Grécia Antiga que quando a gente vai na montanha e a gente grita ou diz uma palavra e ressoa nas pedras e volta para a gente repetida numa forma vazia, numa forma de um eco de palavras que só repete sem seguir um sentido, isso é produto de que ficou lá repetindo sin un motivo a eco aquelas palavras que ela ouve. Por sua parte, Narciso então continua seu percurso. Um dia depois de casa, ele vai e fica perto de um lago, depois de sair a caçar. E nesse momento, todas as ninfas estavam machucadas pela morte do eco. Então tinham pedido a Nêmesis, que era uma espécie de deusa que podia dar a justa parte que correspondia a cada um, pede um ato de justiça. E Nêmesis manda o pequeno demônio, Eros, a jogar uma zeta, uma flecha, no Narciso, quando ele estivesse bebendo água. Narciso sedento vê um poço de água, se inclina sobre a água para beber e vê sua própria imagem. E nesse momento, Eco lança uma flecha e ele, o Narciso, se apaixona. Mas se apaixona pela própria imagem. Então, desse modo, Narciso fica com a cara na água, tentando se apropriar, tentando devorar, tentando incorporar aquilo que via como sin falta, completo, que era um si mesmo, e não consegue respirar, e aí morre afogado. Morre e aí fica. É uma situação de continuidade que isso vai ter, porque o Narciso é uma flor que nasce de um bulbo e nasce periodicamente, e logo, mesmo depois perecendo essa flor, volta ela a nascer no ano seguinte, com certa periodicidade. Vemos então, nesse mito, que tem uma forma de ocultamento, uma forma de apagamento, que poderíamos dizer onde o vínculo entre Eco e Narciso não se produz, não há uma relação em que um se vincula ao outro, e desse modo que a gente observa que ambos personagens acabam perecendo em uma condição de não poder realizar um estabelecimento de relação. Então, esta história que relata o mito, esta forma de apresentação de componentes psíquicos e de uma dinâmica através da mitologia, é um antecedente para todo um problema que vai continuar, causando de algum modo uma necessidade de apresentação, de teorização. Freud trabalha sobre este texto em 1914, já anteriormente tinha entrado em consideração para ele quando ele trabalha sobre a psicose. Ele começa tomando definições de psiquiatras do século anterior, de 1899, Paul Neik, onde este autor teria definido o narcisismo como essa forma no qual um sujeito se toma a si mesmo como objeto sexual, tomando seu corpo, acariciando, afagando, até obter satisfação dessas necessidades, indicando que se tratava aí de um modo de perversão. Logo, em algum texto, em algum artigo, o próprio Naik diz que não era ele o autor o primeiro que fala dessa ideia, sino que de fato, pelo que nós temos nessa nota de rodapé no início do texto de Freud, teria sido Havelock Ellis quem, em princípio, situa aquele comportamento particular semelhante, essa expressão, semelhante àquele mito de Narciso. Então vemos como a problemática de 1800 a 1900 começava a trabalhar uma certa característica que era similar àquilo que era planteado pela mitologia. Pois é. Então vão trabalhar sobre essa atitude
que vai ter um sujeito com a sua sexualidade na relação, mas Freud diz, olha, a partir da clínica é importante tratar o narcisismo e não como uma forma de perversão, como uma forma de desviamento, como algo que estaria só em determinadas pessoas, sino diz é um componente, é um complemento libidinal, né, do erotismo humano, do desenvolvimento sexual humano. Bem, então a partir dessa parte, o narcisismo, como complemento libidinal do egoísmo, das pulsões, começa a ter um espaço mais definido, um espaço que permite uma certa discriminação. Né? E para onde Freud parte? Ele vai partir para tipos de vínculo que deixam mecanismos diferentes a respeito de aquilo que, como componente libidinal, vai para um objeto ou, de algum modo, se afasta, renuncia do objeto, corta e volta e se estabelece em si mesmo. Né? É uma análise que é frequente em Freud, ou seja, pegar determinado conceito e tentar discriminar dentro dele mesmo, estilo, por exemplo, el recalque primário, o recalque secundário, e tentar discriminar dentro do próprio conceito diferentes elementos. Esta divisão do conceito, esta análise, se poderia dizer, parte, né, da distinção de um movimento que ele observa em situações clínicas, onde histéricas, neuróticos obsessivos, fóbicos, vão ter uma relação com seus objetos de investimento libidinal. Então, mais ou menos poderíamos pensar um sujeito faz um investimento libidinal, né? A partir do retorno de reconhecimento, por exemplo, né, que o outro pode dar, o narcisismo dele vai também ter uma incorporação, um retorno de um levantamento, um retorno de energia. Né? Então, nessa relação ele vai dizer, bom, se pode dizer que se bem estes neuróticos por através de um momento de vínculo com o objeto poderá ter uma parcela, né, de relação e outra parcela com, por exemplo, na sua fantasia, esse recortamento que faz para fantasiar cria uma fantasia onde se mantém esse objeto presente psiquicamente. Então, e o retorno implica um corte, mas ao mesmo tempo uma volta para o ego. Esse movimento de objeto ele não vê em outras patologias, né, onde parece que haveria um corte. Por exemplo, ele cita as esquizofrenias, a megalomania, onde diz ele parece ter um corte onde não se retoma o vínculo, não retorna o vínculo para o próprio ego. É como se ficasse, diz, um êxtase, ou como se ficasse a libido parada no próprio ego. Então, ante essa distinção, onde ele diz, un paciente que sofre de histeria o neurosis obsesiva, en cuanto sua doença persiste, também desiste de sua relação com a realidade. Mas a análise demonstra que de modo algum corta suas relações eróticas com as pessoas e coisas, porque as retém na fantasia. Então, ele substitui, por um lado, os objetos imaginários de sua memória por objetos reais. Os mistura, a fantasia, né? Os mistura e, por outro lado, renuncia, né, às atividades para a obtenção de prazer desses objetos. No entanto, essa relação se sustenta ainda que seja na fantasia. Já com os parafrênicos, com os esquizofrênicos, parece ser diferente. Eles retiram, recortam sua relação com os objetos, né? E se estabelece essa libido no próprio ego. Se depois haveria algum tipo de tentativa através de um delírio, de reconstituição de situações, bom, mas isso não se produz
con una forte relación de objeto y con un narcisismo que dependa del seu crescimento em sua substituição do reconhecimento que ele vem do objeto. Né? Essa diferença fundamental é o que ele toma como para poder fazer uma discriminação. Existiria um narcisismo mais básico, mais primário, aquele que de algum modo prevalece nessas patologias nas quais se produz a detenção, a êxtase da libido sobre si mesmo. E existiria um narcisismo que ele qualifica de secundário, que depende da relação de objeto, do retorno que vem pelo lado da fantasia, logo de ter estabelecido algum corte, estes neuróticos, estes obsessivos, e produzirem fantasia, mas isso les retorna libidinalmente. Ainda ele vai comparar na página 83 do texto essa situação dos parafrênicos que fazem a retenção da libido sobre si mesmos com situações de crianças ou de povos primitivos. Né? Ele diz que atuam na mesma forma quando tem essa ideia de omnipotência dos pensamentos. Né? Como que se pensa em alguma coisa, esse pensamento como tal é de uma força total. Né? Como, por exemplo, ideias de mágica. Porque se pensa alguma coisa, se faz força com a mental, isso vai ter consequências. Ou seja, há aí uma potência sobre o si mesmo exagerada. Isso a gente vê, por exemplo, em certos costumes mágicos de povos tradicionais e faz pensar, olha, aí também parece que igual que num delírio de grandeza, megalomania, seria uma loucura de ser muito grande, ou nessa ideia de omnipotência dos pensamentos, parece ter um lugar de êxtase, de diminuição das relações de objeto em favor do investimento no próprio ego. Né? Essa comparação, então, ele vai avaliando também com as crianças, que parecem ser mais narcísicas e parecem elas estar situadas no centro do mundo. E, enfim, vai colocando um exemplo que eu gosto pela sua simplicidade. Né? Ele diz, olha, libido, na verdade, não tem libido de objeto por um lado e libido para o ego por outro. Né? A libido é única como se fosse um protozoo, uma ameba. Né? A ameba, ela tem uma massa, ele pensa equivalente a libido. Quando a ameba vê algum alimento, ela extende um pseudópodos, extende uma perna falsa e pega esse alimento e o incorpora. Né? Então ele diz, bom, é como se o narcisismo primário estivesse como um componente em si mesmo. Quando aparece um objeto, faz um pseudópodos. Aí parece que o narcisismo perde força em si para direcionar seu objeto, mas basta pegar o objeto para voltar a crescer. Esse movimento é o que ele pensa como uma relação. Quanto mais libido de objeto, menos libido no ego. Quanto mais libido no ego, menos direcionada para o objeto. Né? Quanto mais uma é empregada, mais a outra se esvazia. Né? Essa é a relação de antíteses que ele coloca entre a libido objetal e a libido de objeto. A libido objetal atinge sua fase mais elevada de desenvolvimento no caso de uma pessoa apaixonada. Final da página 83, ele vê a paixão, essa entrega ao outro, como uma forma de reduzir o amor próprio. Quando o indivíduo parece desistir de sua própria personalidade em favor dessa conexão, dessa elevação do seu objeto. Ao passo, diz agora, que temos a condição oposta na fantasia no paranoico. Né? Ou delírios apocalípticos de fim do mundo, onde parece que tudo o que era possibilidade de ser considerado como objeto do mundo, tudo se centraliza sobre si. Ou se existe uma comunidade que entre si se relaciona, deixa de ser comunidade com objetos interrelacionando-se entre si, para focalizar toda a atenção de todos eles sobre o próprio ego de tal indivíduo. Então ele vê essa oposição entre os movimentos libidinais enquanto vai analisando. E antes de prosseguir com sua análise,
Interessante quanto Freud começa a precisar discriminar entre o narcisismo que ele está trabalhando como primário e como secundário e uma ideia anterior, né, de autoerotismo. O que seria autoerotismo? Basicamente a relação de impulso de satisfação que o organismo teria com si próprio. Por exemplo, um acto reflexo de sugar o dedo que a criança tem na época da amamentação. Se produz um circuito de estímulos que parece ainda não ter uma formulação tão complexa como o do narcisismo. Né? Haveria então um primeiro momento, um momento inicial, onde estaria um circuito autoerótico produzido em torno ou em relação com diferentes zonas erógenas, né? A boca tomando inicial como modelo. No entanto, por que seria diferente do narcisismo? Né? Ou ainda, por que ele vai ter que distinguir o impulso da libido objetal, ou as pulsões de objeto, poderíamos dizer, e essa pulsão do ego, essa libido do ego? Né? É decir, vai ter aí uma necessidade inicial para o primeiro problema de que o autoerotismo parece uma coisa muito reflexa. Ele diz, vai ser precisa, né, portanto, para sair desse desenvolvimento reflexo do prazer, uma nova ação psíquica capaz de provocar o narcisismo. Né? Eu sublinho essa ideia de nova ação psíquica, né? Porque de fato, né, anos depois, conseguem os psicanalistas, especificamente Lacan, através de formalizar uma nova tópica, uma forma de representação de como se constituiria a imagem, como se constituiria o ego, observa e delimita essa ação psíquica e aposta como aconteceu com Narciso, essa colocação de um sujeito na frente da sua própria imagem. Né? Ao colocar uma criança de 10 a 18 meses na frente de um espelho, a criança fica maníaca, muito excitada. Ela ainda não tem domínio de seu próprio corpo. Né? A criança, muito menos desenvolvida, se tu comparas em uma faixa etária com o que seria o macaco tem muita mais capacidade de agir com seu corpo do que um bebê humano. Né? No entanto, se observa que a criança sim tem uma capacidade que o animal não tem, né? Que é nesse momento poder ver que aquela imagem que se apresenta tem um valor equivalente ao ser. Né? Esse elemento de passo ao eu e tu, a gente pode observar muito cedo como é provocado num vínculo com os adultos que olham para uma criança que está fazendo um gesto de, por exemplo, esticar a boca e as pessoas em torno mais velhas olham para a criança e dizem, olha, está sorrindo. Né? Ou em algum momento estica os lábios fazendo uma letra de U e significam aos adultos, olha, está assustado. Bom, todo esse processo de intercâmbios de sons e de imagens, dessa complexidade de linguagem, parece de algum modo estar preparando, porque em algum momento tu colocas essa criança na frente do espelho e ela fica maníaca. Né? Fica feliz, tu vês esse olho de fascínio, ele vê que aquilo que ela de algum modo vivia até então fragmentado, parece encontrar uma unidade em seu ser. Esse momento é constitutivo, é uma ação psíquica, é um ato psíquico novo, diferente do autoerotismo. A criança tem no espelho sua própria imagem e, além disso, tem um outro que vem sustentando ele. Uma mãe, por exemplo, que pode estar detrás do espelho sustentando ele. Ou seja, aparece ainda essa equivalência entre si e o corpo do outro. Aquilo que ela vê como outro que de algum modo sustenta ela, adquire então o mesmo valor para seu ser. Bem, essa inovação psíquica é muito importante e a gente vê cotidianamente, ou seja, a necessidade de todo sujeito de estabelecer, de começar, de estar frequentemente situando seu lugar e sua posição de ser em relação a um semelhante.
outro elemento, a outra relação que ele vai estabelecer como uma interrogação é por que dividir ainda então as pulsões do ego das pulsões do objeto. E pensemos no seguinte, ou seja, um instinto, por exemplo, beber água. Né? Uma pessoa com sede, o caso de Narciso, lá quando estava casando, ele tem sede, né? E ele vai agir de um modo diferente a respeito de um material de supervivência, um objeto para sobreviver, beber água. Né? Diferente. E a complexidade que teria um impulso como o amor. Né? No caso de Narciso, ele parece que confunde, ele não entrou né, a fazer essa distinção com o lugar do objeto. Né? E nos casos dos histéricos, dos neuróticos obsessivos, dos fóbicos, ou seja, a comunidade geral que faz laço social sempre meio maluca porque está criando algo de sua parte, em renúncia da realidade e obtenção, então, de vínculos, que parte desse vínculo seria dado em relação à libido de objeto. Né? Haverá um retorno assim de reconhecimento para narcisismo, em tudo, sim, lógico, mas, no entanto, ele apresenta essa distinção como necessária, porque ainda depois, em diferentes momentos, ele vai vendo na clínica que haveria então uma espécie de pulsão que, se bem não é instintiva no homem, porque o homem fala sempre, ou seja, a partir da fala, seu impulso estará entre o psíquico e o somático. Se o psíquico depende da organização de nós sermos seres falantes, e as palavras nunca têm totalmente definido o que querem dizer, completamente definido, haverá sempre um espaço de certa labilidade. Né? Nesse sentido, haverá uma pulsão que não é puramente um instinto. Né? Não tem a rigidez que teria um instinto. Ni siquiera con agua, né? Porque dificilmente a gente opta por água, ao contrário, tem uma variedade de bebidas nas quais, entre elas, às vezes se lembra, que bom em verão, com calor, poder beber água fresca. Bom, deveria ser talvez o único para beber, só que não. Só que não, tem toda uma complexidade em torno que é justamente a possibilidade que brinda a pulsão. No entanto, hay una insistencia no ego de se preservar. Hay alguna insistencia en la repetición. Hay un texto posterior, além do princípio do prazer, onde se retoma essa insistência. Né? Parece que, em lugar do sujeito de aproveitar a dinâmica das vontades, da pulsão, a dinâmica do desejo, em lugar de habilitar as vias da relação de perdas e ganhos, não, algo insiste em repetição, mesmo que não seja uma opção pela vida. Né? Vai então ele a discriminar depois duas pulsões, não tanto, lá 15 anos depois, né? Não tanto, assim, uns 6, 7 anos depois. Vai discriminar então o que eram as pulsões do ego, né? E as pulsões sexuais, e manterá então pulsão de vida e pulsão de morte. Mas esse é um outro capítulo, um outro texto, uma outra verdade por descobrir. O texto prosigue. Né? O texto está composto do narcisismo de 3 partes. Nesta primeira, faz a apresentação do conceito. Temos então, em princípio, a definição de que o narcisismo é o complemento libidinal do egoísmo e não é uma perversão. Está presente em todos. Se dá de modo diferente em algumas patologias, onde se estabelece a relação de objeto. Se corta um pouco a relação com as coisas, se corta o princípio de realidade, né? Mas, no entanto, retorna logo de parte desse investimento para o ego e outro sustenta fantasias. Isso ele vê um narcisismo secundário diferente de um narcisismo primário, mais básico, mais original, que desiste da relação com os objetos. Né? Essa possibilidade de dois impulsos narcísicos, de uma distinção, ele então vai analisar e se pergunta, né, sobre uma parte mais arcaica ainda, né, que seria então o autoerotismo, distinguindo então o autoerotismo dessa nova ação psíquica. Na parte 2, ele já vai abrir, né, duas questões. Por uma parte, o que acontece com essas pessoas que, de algum modo, ficam em uma forma
de fixação, né? Buscando uma doença radical, um mal radical em seu próprio corpo, e mesmo tendo todos os dados da realidade de que não, está tudo bem, tu está sadio, né? Eles não passam muito tempo sem buscar uma outra causa de mal em si, né? Esse traço hipocondríaco. Isso ele vai trabalhar como um caso específico de uma doença que seria vivida como se fosse uma doença orgânica e interroga qual seria então a dinâmica psíquica da hipocondria. E depois, né, de trabalhar em torno desses órgãos que teriam estas pessoas hipocondríacas, vai a uma outra parte, um outro modelo que ele pretende utilizar para interrogar o narcisismo. E outro modelo, o modelo no final da página 93, nas últimas linhas, ele vai colocar a vida erótica de todos os seres humanos, então sendo um complemento libidinal, aparece com uma porção de narcisismo. E ele vai então a discriminar tipos de ligação de objeto. Vai ver por uma parte aquelas que precisam de um encostamento, vai chamar elas de anaclisis, e outras que seriam mais narcísicas. Depois dessa parte ainda, vai ter um terceiro momento no artigo, que também vamos ler, onde se apresenta não só como incorporações mais complexas dentro do narcisismo, ou em vínculo com o ego, tanto seus ideais, tanto quanto um período, uma qualidade do ego que representa ideais, mas não ideais externos, não ideais, sino algo o si mesmo como ideal. Então, uma forma de abordagem tanto de relações de objeto, relações de autoestima, ideais, relações, tipos de relações sexuais, são todos elementos que ainda a gente vai ver posteriormente dentro do texto que eu vou ir comentando parte por parte. A gente fica então para próximo momento essas segunda e terceira parte. Até mais.